sociedade. Pois é, muitas pessoas, inclusive, viu, mano, questionam justamente isso aqui no chat, dizendo que o governador virou alvo porque o nome dele é aventado para a disputa da presidência da República em 2026. Veremos e vamos acompanhar certamente. Tiago Pavinato também queria suas impressões acerca dessa repercussão negativa da participação de Romeu Zema nessa entrevista ao Estado de São Paulo. Você conseguiu ver esse posicionamento destacado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que o governador estaria fomentando divisões regionais? Foi tão grave assim o que ele falou? A gente fazer linkar o que a gente discutiu, o que está discutindo agora. Lembra daquela velha frase, aconteceu, virou manchete? Lembra das organizações Bloco? Aconteceu, virou manchete. Hoje é assim, virou manchete, mas nem aconteceu. É o que a gente viu nesse caso. E o mais engraçado ou desgraçado, escolham a palavra, dá na mesma, embora a graça não tenha, é que se você faz uma busca por essa notícia e olha tudo que o portal do jornal O Estado de São Paulo publicou, ele não fez uma meia-culpa em nenhum momento. Em nenhum momento, mas ele capitalizou a crítica de todos, de tudo e de todos com relação a esta notícia. E sim, eu desconfio que ele está sendo alvo desse tipo de fake news, porque é fake news num país em que as pessoas não leem. Quando leem, não compreendem. E se leem só a manchete, esse tipo de artifício, de ardil, é algo para que se mine uma candidatura presidencial de alguém que tem potencial para ser presidente. Aliás, me causa muita tristeza que o Grupo Estado de São Paulo não tenha se retratado sobre este título, esta manchete, esta chamada infeliz, esta chamada caça e mentirosa. Porque não está no texto essa exortação, não está. Não está. E ligando com a notícia antiga, tem uma outra matéria do próprio Estado de São Paulo, porque a fake news do título virou notícia e gerou tantas outras notícias ao redor desta chamada mentirosa. Tem uma delas que foi publicada hoje, às 9h17 da manhã, pela jornalista Natália Santos, que diz o seguinte: Flávio Dino critica Romeu Zema por lançamento do Bloco Sul-Sudeste, aspas, criar divisões é absurdo, e ainda diz ela na matéria que o Flávio Dino afirmou que criar distinções entre brasileiros é proibido na Constituição Federal e que aquele que optar por esse caminho é traidor da pátria, como você disse aqui logo no começo desta chamada, Daniel. Bom, aí eu olho, o Flávio Dino, ele é o grande entusiasta do PL contra as fake news. Mas é o Flávio Dino que está fazendo eco. Quando o ministro da Justiça, quando o homem que está se arvorando na função de lutador, de herói contra a mentira, contra a notícia falsa, quando ele mesmo só lê o título, só lê a manchete e não lê o conteúdo, e começa a amplificar o alcance de uma mentira, porque ele, ministro da Justiça, não teve a pachorra e a responsabilidade de ver o conteúdo integral. Eu me pergunto como devem ter sido as sentenças do juiz Flávio Dino. Ele compulsava os autos, se interessava de fato pela defesa que as partes faziam nos processos que estavam sob sua jurisdição. Pergunto por quê? Há que se perguntar, até mesmo porque ele diz que a Constituição proíbe distinções entre brasileiros, de fato proíbe, isso se chama discriminação. Mas quantas foram as vezes nestes últimos 7 meses em que todos nós ouvimos e só não ouviu aquele que não tem capacidade para ouvir, não quer ouvir, não sabe ler e nem enxergar os sinais?
Quantas vezes nós não vimos Flávio Dino dizer que nós precisamos acabar com a fake news da extrema-direita, que nós precisamos enjaular as fake news destas bestas feras da extrema-direita, que a extrema-direita é o mal, que a extrema-direita... E extrema-direita para eles, senhores, eu lhes digo, de experiência própria, é todo aquele que não votou ou critica o governo Lula. Não é que existe uma direita, não é que existe um crítico de política. Todo aquele que critica o governo Lula e as ações dos seus ministérios é extrema-direita. Digo por experiência própria, porque uma pergunta que certa vez eu fiz, uma conjectura com ponto de interrogação ao final, virou num portal do Universo Online a seguinte manchete: Pavinato afirma que Flávio Dino isso e aquilo. Flávio Dino também não ouviu o comentário na integralidade e começou a replicar a manchete da UOL como se eu tivesse afirmado coisa que nunca afirmei. Mas fiz perguntas, esperando respostas, e as espero até hoje. Então, meus senhores, é muito preocupante quando o veículo de comunicação, que é um dos mais respeitados no Brasil, que é o jornal O Estado de São Paulo, não vem a público, porque não há no texto uma exortação de Zema para que o país se divida entre sul, sudeste, norte, nordeste, direita e esquerda, mas apenas ele traz uma consciência de união de um polo, em especial em um momento como esse em que nós vemos a reforma tributária ameaçar boa parte do dinheiro, dos tributos, dos rendimentos dos países de cá. Precisamos nos organizar. É isso. Precisamos nos organizar para que ninguém, nem ao norte, nem ao sul, nem a leste, nem a oeste, saia prejudicado. Transformar a fala de Romeu Zema, como fez o Estado de São Paulo, é uma estratégia que visa minar a sua futura e possível candidatura à presidência da República, sem sombra nenhuma, sem sombra de dúvida. E se Flávio Dino pôde ler a íntegra dessa entrevista, ele sabe que discutir e dizer o que ele disse aqui, traidor da pátria, é uma forma de aprofundar uma fake news, e tudo isso mostra que Flávio Dino, ele não está